Saudações a todos. Sou Maria Alice dos Santos Alves, professora do Departamento de Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atual presidente da Sociedade Brasileira de Ornitologia desde 2020. Neste vídeo, apresento uma breve síntese sobre esta sociedade. Além de mim, constam aqui os membros atuais da diretoria, dos conselhos deliberativo e fiscal, assim como os editores da revista da Sociedade. A Sociedade Brasileira de Ornitologia é uma sociedade científica e foi oficialmente fundada em 1987, mas a história da ornitologia no Brasil vem de longa data e pode ser dividida em três grandes períodos. O primeiro, o das explorações estrangeiras, de 1500 a meados do século XIX. O segundo, o de museus de história natural, de meados do século XIX até cerca da década de 1970, e o moderno, após 1970, com predomínio das pesquisas em universidades e institutos de pesquisa. O século XX foi importante para o desenvolvimento da ornitologia brasileira como ciência. Dentre os ornitólogos deste período que contribuíram substancialmente para produzir conhecimento nesta área, destacamos os seguintes: Emilie Snetlager, que foi uma impressionante naturalista alemã, uma das primeiras mulheres a obter o título de doutorado na Europa. Publicou o Catálogo das Aves Amazônicas em 1914 e se tornou diretora do Museu Paraense Emílio Guild, sendo a primeira mulher a dirigir o museu na América Latina. Também trabalhou no Museu Nacional do Rio de Janeiro, percorreu o país por 24 anos e descreveu dezenas de espécies de aves novas de diversos locais do país. Olivério Pinto foi ornitólogo do Museu Paulista, atualmente Museu de Zoologia da USP. Nasceu no estado de São Paulo e, embora formado em medicina, sempre tendeu aos estudos zoológicos. Em 1929, se tornou assistente da seção de zoologia do Museu Paulista, onde fez uma carreira muito bem-sucedida, particularmente com o estudo das aves. Fez viagens de campo pelo Brasil por mais de 40 anos e foi um cientista notável, muito produtivo em termos de publicações científicas ao longo de quase 50 anos, tornando a coleção de aves do museu uma referência mundial e cujo acervo foi incorporado pelo atual Museu de Zoologia da USP. Um outro ornitólogo de destaque foi Helmut Sick, nascido na Alemanha e que chegou com cerca de 30 anos ao Brasil, onde permaneceu o resto de sua vida se dedicando ao estudo das aves. Fez várias expedições no país, tendo se afiliado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro em 1960 e aí permanecido até 1981. Em 1985, publicou o livro Ornitologia Brasileira, que se tornou uma referência nessa área. Contribuiu com imenso legado para a ciência e pesquisa de aves no Brasil, publicou inúmeros artigos em revistas nacionais e internacionais e foi sócio honorário da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Mais um ornitólogo de destaque foi o brasileiro Fernando Novaes, que a partir do final da década de 1950 deu grande contribuição, particularmente com o estudo das aves amazônicas. De 1960 a 1980, contribuiu substancialmente com a coleção de aves do Museu Paraense Emílio Guild e publicações decorrentes dos trabalhos na Amazônia, principalmente com a ecologia e taxonomia das aves daquela região, até então muito pouco explorada. Entre 1960 e 1962, trabalhou com Olivério Pinto no Museu de Zoologia de São Paulo e em 1962 foi recontratado no Museu Paraense Emílio Guild. Foi considerado fundador da moderna ornitologia no Brasil, influenciando direta ou indiretamente novas gerações de ornitólogos brasileiros. Foi reconhecido pela comunidade ornitológica mundial como um dos grandes líderes da ornitologia neotropical. Antes da década de 1970, a pesquisa ornitológica era desenvolvida em museus, sendo alguns dos líderes da ornitologia brasileira apresentados nos slides prévios. A partir de cerca de 1970,
as pesquisas ornitológicas passaram a ser desenvolvidas predominantemente nas universidades e institutos de pesquisa, havendo aí agregação de diversos museus, formação de programas de pós-graduação, o que promoveu o aumento da formação de novos pesquisadores na área. Antes da criação oficial da Sociedade Brasileira de Ornitologia, algumas instituições foram importantes para preparar essa caminhada, tais como o primeiro Clube de Observadores de Aves do Rio Grande do Sul, criado em 1974, que visou juntar pessoas interessadas em ornitologia e observadores de aves, e que teve como mentor o americano William Belton. A partir deste, outros clubes de observadores de aves e grupos foram criados. Também foi importante o CEMAV, originalmente Centro de Estudos de Migrações de Aves, fundado em 1977 pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e que atualmente é um dos 13 centros de pesquisa de conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Antes da fundação da Sociedade Brasileira de Ornitologia, a SBO, os pesquisadores que trabalhavam com aves geralmente participavam dos congressos brasileiros de zoologia. As primeiras tentativas de organizar a SBO surgiram nas reuniões de ornitólogos durante os congressos de zoologia em 1984 e 1985. No Congresso Brasileiro de Zoologia de Juiz de Fora, foi eleita a primeira diretoria da SBO, composta por Roberto Brandão Cavalcante como presidente, eu, Maria Alice dos Santos Alves, como secretária, e Paulo de Tarso Suquiantas como tesoureiro. O primeiro conselho deliberativo foi composto pelos pesquisadores ornitólogos Jacques Villiard, Pedro Scherer Neto e David Oren. O objetivo geral da SBO é promover e divulgar o desenvolvimento da ornitologia no Brasil com 7 objetivos específicos. Além de congregar pessoas, promover e difundir o conhecimento da ornitologia, representar a comunidade dessa área no Brasil e no exterior, estimular a conservação da avifauna, um dos objetivos da SBO é também incentivar a inclusão da observação de aves na sociedade como instrumento de conservação e divulgação do conhecimento das aves. Quanto à comunicação com associados, no início era realizada via boletim da SBO, criado em 1988, tendo como editor José Maria Cardoso da Silva. Os boletins eram publicados bimensalmente e, ao longo dos anos, houve algumas interrupções. Desde 2020, foi retomada a publicação do boletim da SBO, pela primeira vez em via digital e agora com ISSN, tendo como editor Augusto Piratelli e coeditor André Guaraldo. Além do site e e-mail da SBO criados já há algum tempo, em 2020 foram criadas as redes sociais. Em 1990 foi publicada a primeira edição da revista chamada então Ararajuba, cujo primeiro editor foi Luiz Antônio Pedreira Gonzaga. Atualmente, a revista é coeditada pela Spring Nature, com o nome Ornithology Research, sob a editoria de Sandra Haas, atual, e Leandro Bugoni, prévio. Para detalhes sobre a história da revista, ver Bugoni 2020. Quanto aos congressos de ornitologia, os CBOs, no período de 1985 a 1990, os ornitólogos se reuniam nos encontros de anilhadores de aves, chamados ENAVES. Em 1991 é que veio a ocorrer o primeiro Congresso Brasileiro de Ornitologia em Belém. Geralmente, os congressos são realizados anualmente, com um número médio de cerca de 300 participantes. Já hospedamos um congresso de ornitologia internacional em Campos do Jordão, em 2010, e participamos do Congresso das Américas, na Argentina, em 2017. Nosso último congresso, o 27º, ocorreu em 2021 pela primeira vez virtual, contando com 353 inscritos de 23 estados e 5 países. Quanto à representatividade de mulheres na SBO, temos esse quadro que mostra o número de mulheres e homens nas diretorias, desde que a SBO foi fundada em 1987 até 2021. A representação das mulheres está em cor amarela
e a dos homens em verde, mostrando uma maior participação masculina em geral, particularmente nas posições de liderança, como presidência e editoria da revista. Apenas em 2012, 26 anos após a fundação da SBO, tivemos a primeira mulher na presidência, Cristina Miaki. Em 2018, assumiu Carla Fontana como presidente e em 2020 eu, que fui reeleita em 2021. Quanto à editoria, tivemos apenas uma mulher, Regina Macedo, e recentemente, em 2022, assumiu mais uma, Sandra Hartz. A SBO tem parceria com a SBPC, sendo sociedade afiliada, e também no presente a presidente integra o grupo de trabalho em meio ambiente da SBPC. A SBO tem diversas outras parcerias, como com a Sociedade Brasileira de Zoologia, integra o Fórum de Sociedades Zoológicas, assim como tem parcerias com organizações governamentais, como o SEMAV, vinculado ao ICMBio, e não governamentais, como a SAB Brasil, Parque das Aves. A atual diretoria da SBO é composta por mim, Maria Alice dos Santos Alves, como presidente, André Guaraldo, primeiro secretário, Patrícia Serafini, segunda secretária, Keila Nude, primeira tesoureira, e Paulo Antas, segundo tesoureiro. Até junho de 2022, temos 64 associados kits. Para mais detalhes sobre a história da SBO, pode ser consultado o artigo de Hoffman e colaboradores, 2017, e sobre a história da ornitologia no Brasil, temos Alves e Silva, 2000. Agradecemos a todos os associados da SBO, diretorias prévias, coordenadores de congressos, editores da revista, a todas as agências de fomento, como, por exemplo, CNPq, CAPES, as diversas FAPES, demais agências governamentais e não governamentais, por todo o apoio ao longo do tempo, tanto com o Congresso como com a revista, a todas as parcerias, especialmente a SBPC, da qual a Sociedade Brasileira de Ornitologia é afiliada, pela oportunidade de divulgação sobre a história da SBO e pela imensa contribuição para o desenvolvimento e defesa da ciência no Brasil.